no livro de Romanos, capítulo 12. Bom. A última vez que eu tive a oportunidade foi falado sobre ele, só que aí eu tive só uma explanação. E eu creio que o Senhor vai falar em nossos corações. Amém, irmãos? Amém. E Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, a palavra nos convida a experimentar, a viver. Essas são possibilidades que Deus nos apresenta. Só que quando Ele pede para nós, diz que vai ser um sacrifício da nossa parte. Nós entendemos pela palavra que quando fala-se de sacrifício, nós entendemos o Senhor Jesus na cruz do Calvário, se apresentando pelos nossos pecados. Nenhum de nós teríamos condições, nenhuma igreja existiria se não fosse Jesus. Só estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus. Só temos a condição de louvar a Deus pelo sacrifício de Jesus. E dessa forma nós entendemos que Ele requer algo de nós. Ele diz assim: todo aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O que nós entendemos com isso, irmãos? Jesus é a referência máxima. Perdão, irmãos, pode se sentar. Jesus é a referência máxima. E sendo a referência máxima, nós entendemos que tudo que acontece em nossas vidas vem através dele. Ele é o motivo de estarmos aqui. Em João capítulo 1 diz assim, que o Verbo se fez carne. E nós entendemos com isso que dessa forma o Senhor Jesus nos leva a buscá-lo na palavra. Eu não sei qual é a condição do seu coração, eu não sei o que você está passando, mas eu entendo pela palavra que Jesus pregou que o semeador saiu a semear. E eu pergunto para você, Jesus apresenta 4 tipos de terreno: um espinhoso, um arenoso e um pedregoso. E de fato, no último, ele apresenta o terreno que vai dar fruto. Quem quer dar fruto aqui? Aleluia! Glória a Deus. Mas nós entendemos que muitas vezes esse último terreno que Jesus cita não é a forma de testar o nosso coração. Nós precisamos estar e precisamos buscar a transformação em Cristo. Jesus pode transformar um coração espinhoso, um coração que não perdoa, um coração arenoso, que guarda muita mágoa, guarda muitas situações, que retém, e um coração pedregoso, um coração duro, um coração talvez de um ente querido seu que você está tentando pregar a palavra. Ele pode transformar num coração que vai dar fruto. Aleluia!
Mas para isso acontecer, é necessário que nós estejamos orando. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo 91. Glória a Deus. Salmo 91. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. À direita do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E nele confiarei. Irmãos, uma pergunta que a palavra nos traz aqui hoje. Você tem confiado no Senhor de todo o seu coração? Você tem buscado no Senhor a transformação, não de outras pessoas, mas primeiramente a sua? Porque muitas vezes, irmão, nós queremos que as pessoas se convertam, nós queremos que as pessoas mudem, e muitas vezes nós esquecemos daquilo que a palavra nos traz como necessidade. A palavra de Deus diz que nós podemos viver os dois extremos. Nós podemos estar na igreja vivendo as obras da carne, ou podemos estar vivendo as obras do Espírito. A palavra nos traz isso em Gálatas capítulo 5. E como foi falado pelo irmão, o que vai mudar a nossa vida de fato não é uma canção, não é uma música, não é glória a Deus, é a palavra. Porque a palavra você precisa guardar no seu coração. Guardei a minha palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não ter contato. Se eu guardar a palavra no coração, não vai ter como o inimigo vir e roubar essa palavra. Ela está guardada. Deus tem muita coisa para fazer nesse lugar. Por quê? Porque primeiramente você está aqui pelo poder de Deus. Segundo, você crê. Se você não crê, você não estava aí. E aí, o que Deus tem para fazer com a gente agora? Só nos trazer pela palavra a forma da vitória. E qual é a forma da vitória? A oração. Mas muitas vezes, irmãos, nós oramos naquele intuito de salvar um ente querido, de resgatar um casamento, de resgatar um sobrinho das drogas ou da bebida, ou da prostituição, ou do mundo do crime. E o Senhor coloca pessoas em nossos caminhos e nós esquecemos. Não tenho tempo, eu estou com tantos problemas. E foi o caso do irmão. Quando o irmão Denilson me contou da situação, o irmão, eu logo me prontifiquei. Porque eu estava orando, mas eu sou servo. Eu estava orando por uma situação que eu estava vivendo pessoal, e depois isso veio a acontecer. Meu casamento estava em crise. Mas apareceu a necessidade. Era uma alma que o Senhor Jesus queria trazer de volta. Não, eu não pensei duas vezes. Eu fui orar, como o mesmo falou aqui, pastor abençoado, nós oramos um ano. Aleluia. E por várias vezes ele tinha dúvida. Mas conforme nós permanecemos orando, Jesus foi arrancando a dúvida. E a vitória, ela não está na primeira oração. A vitória, ela está na continuidade. Aleluia. Porque muitas vezes nós oscilamos. E o que a palavra traz em Tiago capítulo 1? Se eu for inconstante,
Eu não vou receber nada. E a palavra é clara. Eu não vou receber nada da parte de Deus. Eu preciso estar orando. Eu preciso estar buscando. Eu preciso estar lendo a palavra. Aleluia. E se eu ler a palavra, ela vai me fazer entender que eu preciso orar, que eu preciso consagrar, que eu preciso ter misericórdia. Mas muitas vezes, na correria, nós não respiramos. Nós queremos só fazer. E os irmãos talvez estejam acostumados com pessoas que falam mais rápido, pessoas que têm aquela voz mais estridente, mas Deus me chamou dessa forma, porque quando Ele traz para mim me ensinar em uma igreja, ou pregar em uma igreja, é de uma forma que você vai sair entendendo aquilo que o texto fala. Não que eu sou melhor que os outros, é essa forma que Deus me usa. Aleluia. Aleluia. E eu entendo que se nós obedecermos o que está escrito aqui no Salmo 91, porque vamos entender o começo aqui, aquele. Então aquele não é todos, é aquele. Quem eu sou? Eu sou aquele? Quem o outro é? É aquele? Quem a outra é? É aquela? Então não são para todos. É aquele que se propõe. Porque o culto, irmãos, muitas vezes você entende o culto como 2 horas aqui. Mas o culto ele começa na sua casa. O culto ele começa lá no seu quarto. Quando você fecha a porta e ora a Deus. Quando você apresenta as suas necessidades a Deus. E no decorrer do dia. E quando você vem para cá, a igreja é uma extensão do seu culto. A sua vida é um culto. Aleluia. A sua vida é um culto. Quando se encerra a vida, se encerra o seu culto. E muitas vezes a gente se propõe a só essas 2 horas. Mas tem algo por trás da sua oração. O inimigo, como a gente entende em Daniel capítulo 10, Deus tem um plano para o povo. Deus tem vitória para o povo. Daniel está orando. Daniel está consagrando. E Deus ouve desde o primeiro dia. Só que há uma luta, há uma batalha nas regiões celestiais. E você acha que não há uma batalha pela sua vitória? Há. Mas Daniel permaneceu orando. Aleluia. Daniel permaneceu consagrando. Até que o anjo do Senhor veio e deixou a mensagem de Deus. Aleluia. Mas ele diz, depois da mensagem, que ele vai voltar. Aleluia. E há outro embate. Não agora com o príncipe da Pérsia. Um demônio chamado príncipe da Grécia. Então a gente vê que não é fácil, mas muitas vezes a gente se perde exatamente na oração. Irmão, eu aconselho você, se você conhece, se aproxima. Se aproxima de pessoas que oram. Ou se torna uma pessoa que ore mais, para que outras pessoas se aproximem de você. Deus fala para Abraão, se tu uma bênção. Aleluia. Você quer as bênçãos do Senhor? Seja uma bênção. Seja uma bênção no olhar de misericórdia. Se cada um de nós aqui começarmos a orar junto, essa igreja aqui terá muitas vitórias da parte de Deus. Aleluia. Nos preocuparmos com os problemas dos outros irmãos. Nos reunirmos na casa do Senhor, que é a casa de oração, para orar uns pelos outros. Tudo isso é palavra, tudo isso está escrito. E aonde a gente se perde? Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Aleluia. E o conhecimento, irmãos, está sendo exposto. No próprio salmo que o irmão leu, no versículo, se eu não me engano,
119, está escrito assim: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Agora vem a pergunta: será que o nosso coração é simples? Será que a nossa mente é simples? Porque se não for simples, irmãos, Deus precisa nos transformar. E nós chegamos aonde? No texto de Romanos capítulo 12. Transformar-vos. Aleluia, Pai. Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis. Há uma promessa. Mas há uma necessidade. A transformação da mente. Você está disposto nessa noite, você está disposta nessa noite a ter a mente transformada, a se reunir com esses irmãos aqui, indiferente que o irmão fale sua necessidade ou não, e se propor a orar mais com eles na casa do Senhor, se propor mais a orar pelas situações dele, colocando a sua como segundas, porque muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos como primeiros. E se você olhar uma necessidade de um irmão, colocá-la como prioridade, Deus está vendo o seu coração. E aí se cumpre a palavra: misericórdia quero e não sacrifício. Não vai ser um peso para você orar pelo irmão, pela irmã, pelo outro, pelo morador de rua, pelo cara que está internado, pelo cara que está na biqueira, pelo cara que está na vida do crime. Deus vai abrir o seu coração. E você vai receber a misericórdia de Deus. E você recebendo a misericórdia de Deus, sabe o que você recebe junto? A fé, uma fé maior. Uma fé que move montanhas. Uma fé que Deus vai usar a sua vida para curar pessoas nesse lugar. Uma fé que Deus vai usar a sua vida para profetizar nesse lugar. Para mostrar o oculto e escondido. Só que para isso acontecer, irmãos, é preciso o quê? Não uma pessoa chegar aqui e ficar gritando. Uma pessoa expor a palavra. E você está disposta a ter uma renovação na sua mente. Se nós aqui estivermos dispostos a ter uma renovação em nossa mente, Deus vai mudar o ambiente desse lugar. Você vai ver as pessoas chegando aqui nesse lugar sedentas. Porque aqui tem pessoas que pela palavra de Jesus expulsam demônios. Pela palavra de Jesus elas curam os enfermos. Isso está escrito em Marcos capítulo 16. Isso é uma promessa que nós temos acesso. Só que muitas vezes nós temos, está escrito, mas nós não temos a sede. A nossa mente não está preparada para viver. Irmãos, eu orei mais ou menos, porque eu olhava esse texto de Marcos 16 e eu me questionava. Não, Senhora, essa é a tua palavra. E eu não vejo isso acontecendo. E o Senhor falou para mim: vai orar. E eu comecei a orar nos montes, comecei a orar nas igrejas. Irmãos, eu parecia, sabe quando uma pessoa está atrás de algo para suprir a sua necessidade? Eu ficava procurando igreja para orar, porque eu estava sedento da ação de Deus na minha vida, para mim viver o que está escrito em Marcos capítulo 16. Eu orei 2 anos. Só tinha um algo que aconteceu comigo. Eu lembro que eu fui para a casa da minha mãe e eu tinha mágoa de uma pessoa, mesmo orando. Eu tinha mágoa de uma pessoa. E aí eu cheguei no culto e eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. E ali eu perdoei aquela pessoa como se ela estivesse na minha frente. Comecei a chorar, cair no plano. Na sequência, o Senhor me batizou. Eu fui selado. Então o que eu quero dizer? Quando você se propõe, você se põe de joelho, você deixa a sua carnalidade e você deixa o Espírito fazer, o Espírito Santo fazer aquilo que ele quer fazer, ninguém segura a igreja.
Deus quer transformar o nosso entendimento. Mas para Deus transformar o nosso entendimento, a nossa carne vai padecer. E muitas vezes nós não queremos que a carne padeça. Quando Jesus chama, quando Deus chama o vaso para descer na olaria, se você prestar atenção no texto, ele chama o vaso para descer. E o que o vaso vê lá na olaria? Vê Deus trabalhando em outro vaso. Ah, mas como assim? Deus me chamou para descer, mas ele está trabalhando na vida de outra pessoa? É para você estar orando pelaquela pessoa que ele está trabalhando. Aleluia! Mas se a gente não tiver, irmãos, porque nós sempre nos colocamos como primeiros. E se você olhar para o Senhor Jesus, em Efésios capítulo 2, ele se esvaziou da sua glória. Todo aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Será que nós estamos vivendo o Evangelho de uma forma correta? Será que nós estamos vivendo as obras da carne ou as obras do Espírito? Porque, irmão, se nós vivemos as obras do Espírito, esse lugar vai ficar pequeno. Aleluia! E Deus está falando. Como está seu coração hoje? Seu coração é espinhoso? Tem alguma situação aí que o Senhor precisa transformar? É arenoso? Situações da vida vivem te cercando, te sufocando, fazendo você viver como se estivesse numa areia movediça? Lugares que você passou, congregações que você passou, pessoas que passaram pela sua vida. Como está? Como que é o seu coração hoje? Deus quer transformar. Mas para isso, a sua oração precisa ser voltada àquilo que Ele está falando. Aleluia. Como está seu coração? Duro? Negoso? Ah, eu escuto a palavra agora, eu saio dali e já quero. O Senhor quer mudar. Mas é necessário uma mente disposta. Só que a sua carne vai padecer. Para essa casa encher, não de pessoas, da glória de Deus. Aleluia. A nossa carne vai padecer. A nossa carne vai padecer, irmãos. A nossa carne vai sofrer. Todo aquele que vem após mim, eu, você, toda essa galera, todas as igrejas que já passaram, que estão passando e que vão passar, negue-se a si mesmo. Aleluia. Você entende a força dessa palavra? Todo aquele que vem após mim, negar a si mesmo. Eu estudei essa palavra um tempão. Porque o nosso cérebro não está preparado para sofrer. A nossa mente não está preparada para a dor. E a palavra nos dá uma promessa que a sua carne vai padecer. Negar a si mesmo é a carne padecer. Então eu quero fazer algo, mas eu não posso fazer. A pessoa pisa no meu pé, eu quero esganar ela. A pessoa vem contra mim, eu quero o mal dela. A palavra não fala isso. A palavra fala: orai pelos que te perseguem e abençoai os que te amaldiçoam. Nós, irmãos, estamos vendo aqui um cenário carnal. O cenário que Deus tem espiritual para esse lugar é maravilhoso. Aleluia. Mas está disposto?
Você está disposta a se colocar nesse lugar, consagrando, buscando? E isso vai doer na sua carne, vai doer na sua fala, vai doer na sua forma de pensar, vai doer na sua forma de agir, para que a glória de Deus encha essa casa. Aleluia! Você está disposto? Se você está disposto, Deus também está com você. É uma promessa que você vai experimentar. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está disposto a experimentar? A sua carne vai sofrer. Ah, mas eu não quero que a minha carne sofra. Então você vai ficar de fora. As pessoas vão experimentar a glória de Deus e você vai ficar de fora. Muito provavelmente essa pessoa que escolheu ficar de fora é a pessoa que vai ser o isqueirinho de Jeová. É a pessoa que vai querer levantar contenda nesse lugar, querer levantar assunto nesse lugar. Você já viu como que é uma igreja que passa uma galera que é rebeliada? Quando sai, os rebeldes levam o povo. Mano, fica um estado de destruição. E só as pessoas que ficam são as verdadeiras ovelhas. Vou falar comentei com os irmãos no carro. Você sabe a diferença do ovelha e de um bode? Os dois estão na casa do Senhor. A Bíblia diz que os dois estão na casa do Senhor. A ovelha e o bode. A ovelha, Jesus diz assim, ó, Jesus falando, eu conheço as minhas ovelhas. Por quê? Porque ele conhece as ovelhas dele. Porque elas ouvem a minha voz. E o bode? O bode, ele segue o lobo. O lobo é o aproveitador, é o mentiroso, é o enganador, agente de Satanás. Tem várias igrejas que têm pastores como o lobo. A gente não vai citar nomes aqui, mas tem uma muito famosa, que tem um lobo bem gordão, e explora o povo. Mas se você for falar daquele povo que é explorado, eles vão brigar com você por causa desse lobo. Mesmo ele sendo enganado, mesmo você abrindo a Bíblia e mostrando para ele que o cabra é lobo. Você abre lá em Mateus capítulo 7, se alguém for falar para você de um falso pastor, você lê. Se você for falar e quiser falar com propriedade, Mateus capítulo 7, Jesus explica isso. A diferença de um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e do lobo que só quer aproveitar. Então, irmãos, a gente precisa estar atento a isso. Se a gente estiver atento a isso, estiver atento a se propor, a mudar o estado do nosso coração. Qual é a oração hoje que você vai fazer? Senhor, muda a minha estrutura. Senhor, muda a minha mente. Meu coração está incrédulo. Eu quero ser uma terra fértil em que dá fruto da forma que o Senhor falou, não da forma que eu acho. Se você fizer dessa forma, você vai começar a perceber sinais de mudança. Aleluia! E você percebendo sinais de mudança, essa casa aqui vai ficar pequena. Não por você, é porque está entrando a glória de Deus. Aleluia! E aí você vai começar a se preocupar com outras situações. A ansiedade que você tem da libertação, a ansiedade que você tem do emprego, a ansiedade que você tem do curso, de uma melhoria de vida, isso vai passar. Porque o que está escrito? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é uma outra promessa que você tem. Mas por que eu não tenho acesso? É porque eu me concentro nas coisas de baixo. E ele falou que primeiro são as coisas de cima. E aí se a gente for... Quanto tempo eu tenho aqui, irmão? Quanto tempo eu tenho? Irmãos, e o que quando Jesus fala quanto tempo isso vai durar na minha vida?
A ansiedade dura para toda a vida. É um mal que você tem todos os dias. E como que você vai se livrar desse mal? Orando no seu quarto. Senhor, está aqui, o meu dia está começando hoje e eu preciso me livrar dessa ansiedade que o Senhor fala que é o mal de todo dia. Imagina uma pessoa que fica 10 anos sem orar. 365 dias, irmãos. Um ano. Aí multiplica isso por 10. Como que ela vai ficar? Será que ela vai conseguir desenvolver na casa do Senhor? Será que ela vai conseguir perdoar? Será que ela vai conseguir apresentar os seus pecados a Deus? Não vai, irmão. Sabe por que ele vai? Porque ela deixou. Se ela deixou, ela esqueceu. E aí o que vai acontecer? Conforme o texto do semeador, ela vai ficar pouco tempo. Porque na primeira situação, Jesus fala que as raízes elas vão crescer e vão tirar o sol daquela raiz, daquela semente. Ela não vai ter luz do sol, ela vai morrer. Na segunda situação, porque o terreno é arenoso, também vai afundar, mas não é terra, é areia. Não vai germinar. E como que uma semente, o que acontece em uma semente antes dela germinar? Ela morre. Se você estiver disposto aqui a sepultar esse entendimento velho que você tem do Evangelho, Deus tem grandes coisas para você nessa noite. Aleluia. Mas se você tiver a fim de continuar dessa forma que você está, o texto é claro. O semeador saiu a semear. 4 tipos de terreno. Só um vingou. Porque todos os outros precisavam ser transformados. Quem precisa ser transformado aqui nessa noite? Nós, todos nós, irmãos, todos nós. Não é porque eu estou aqui falando sobre, eu não preciso ser. Todos nós precisamos ser transformados. Essa necessidade Deus tem para a igreja. Mas muitas vezes nós nos recusamos. Nós não queremos. E o que vai acontecer? Conforme o texto fala, essas pessoas ficaram um pouco tempo na igreja. Porque elas não estão dispostas a serem transformadas. E do fundo do coração, irmão, quando eu recebi o convite para vir nesse lugar, não era essa palavra que eu ia trazer outra palavra. Só que aconteceu, conforme Deus foi usando a vida de cada um que foi falando, Deus me levou a essa palavra. Porque é uma necessidade que a igreja tem hoje. Eu ia falar de outra coisa. Eu ia falar de outro assunto. Eu ia correr o texto de Mateus, de Romanos 12. Mas Deus falou, não. Eu quero transformar vidas aqui. Eu quero trabalhar em vidas aqui. Mas para mim trabalhar, eles precisam saber a forma que eu vou fazer pela minha palavra. Não é do jeito deles, é do meu. Porque eu continuo sendo o Senhor. Glória a Deus. Você tem um Senhor? Dê glória a Deus. Você é um Senhor? Você tem um Senhor? Glorifique o nome do Senhor. Que Ele quer transformar primeiro a sua mente, depois o seu coração. Mas qual é o resultado disso? Sua carne vai sofrer. Ah, mas eu não quero que minha carne sofra. Essa carne aqui, irmão, nós estamos aqui de passagem. Sabe qual é o mais complicado de toda essa história? É o que eu sempre converso com a minha filha. A eternidade. Você pode passar no sofrimento eterno ou na glória eterna. Você está passando pelo seu problema hoje. Se você não abrir o seu coração e a sua mente para o Senhor transformar, o que vai acontecer?
O que diz a palavra? O amanhã pertence a Deus. Muitas pessoas saem das suas casas, saem do seu trabalho, não chegam em casa. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. Quantas pessoas estão descendo à sepultura e nós, na qualidade de cristãos, não estamos intercedendo para que o Espírito Santo trabalhe no último momento, para que ele se arrependa. Pessoas que estão morrendo nos hospitais com doenças crônicas, descendo à sepultura. E muitas vezes, irmãos, nós preocupados somente com a nossa necessidade. Já pensou se o Senhor Jesus fosse agir dessa forma para conosco? Nós não estaremos aqui só pensando na sua dor, no Getsemane. Ele chamou os mais chegados para orar. 1 hora. Não teve sucesso. Mas como assim não teve sucesso? Porque eles estavam em um estado de sonolência. E o que eu enxergo hoje pela palavra com a igreja brasileira, com a igreja de São Paulo que eu faço parte, nós estamos dormindo. A necessidade das pessoas não importa. As almas não importam. A dor alheia não importa. O sofrimento alheio não importa. A fome alheia não importa. A miséria alheia não importa. O que importa é a minha vitória. Esse é o Evangelho atual. Mas pela palavra, você começou a ter uma ideia do que é o Evangelho de Cristo. É um Evangelho de renúncia. Não é um Evangelho que te vende uma vitória sem consequência. Ele te dá uma vitória, mas transformando o seu coração para misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Será que nós somos assim? Será que as nossas orações são assim? Quando você ora, você lembra do cabra que está internado no hospital? Não, Senhor, mas ele está lá no hospital porque ele merece, porque ele é um usuário, porque ele fez isso, porque... Você é juiz? Está na sua mão a salvação de um ou de outro? Não está. Não está no nosso controle. Orai pelos que vos perseguem e abençoai os que te amaldiçoam. Como vem essa bênção, irmão? A primeira bênção que você vai fazer, vai clamar na sua oração, é essa. Senhor, ele me amaldiçoa. Abençoa ele com a salvação. Porque para Deus, uma alma não tem preço. Uma alma não tem preço, irmão. E quando você lembra desse texto, você está buscando o entendimento de uma coisa que Jesus falou. Buscai primeiro o que é de cima. Quando você busca uma alma para Jesus lá fora, você está acrescentando o que é de cima, não o que é de baixo. Porque a alma vai subir, não vai ficar aqui. Agora, quando você busca somente o interesse próprio, o bem material, o próprio benefício, você está buscando o que é de baixo. O que Jesus fala sobre isso? Isso é passageiro. Como vai ser a minha e a sua eternidade? Como eu falei, irmão, nós podemos sair aqui, podemos ter uma surpresa. O amanhã pertence a Deus. Não, vou deixar para ser transformado semana que vem. Não tem um projeto verão, o pessoal faz para mudar o corpo? Projeto mudança de vida espiritual. Não tem essa não, irmão. É hoje. Jesus está chamando hoje. Jesus está falando que o seu entendimento tem que ser mudado hoje. Que o seu coração tem que ser mudado hoje.
que a sua forma de ver a necessidade do próximo, na sua oração, ver a necessidade dos irmãos, primeiros domésticos da fé aqui, de cada um deles, cada necessidade, é hoje, não é amanhã. Senhor, abre meu coração para entender a necessidade dos meus irmãos, para que eu venha ter misericórdia dos meus irmãos, mesmo que ele não me falou o problema dele. Senhor, abençoa, muda a história, traz transformação. Será que nós estamos dispostos a isso? Se nós estivermos dispostos, o texto garante: você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Você quer isso para a sua vida? E para encerrar, irmãos, eu vou estar abrindo aqui em Marcos 16 para a gente ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a igreja. Glória a Deus. Marcos 16, versículo 17. Amém, irmãos? Amém. Você tem acesso, se você for transformado. Amém? Esses sinais acompanharão aos que creem. Não é para todos, é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido aos céus e aceitou-se à direita de Deus. Nós temos acesso. Mas há um processo. Para você chegar nesse ponto aqui, há um processo de transformação. Se você pegar as histórias individuais de cada discípulo, até chegar o dia de Pentecostes, foram mudando. Eles foram mudando. A forma de pensar deles, de agir, a preocupação consigo mesmo, foi mudando. Foi mudando. Será que nós estamos dispostos? Você tem acesso, irmão. Você tem acesso. Foi falado como ter o acesso, como buscar o acesso e como permanecer no acesso. Agora, se você vai bloquear isso, aí é pessoal. A salvação é individual, tá bom? Deus abençoe.